Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando no bíblico, nós vamos ler o Desejar de Todas as Nações, capítulo 10, A Voz do Deserto. Lembrando, esse é um resumo do meu resumo. Lá no aplicativo você já tem no ano bíblico a opção de você ler o capítulo e ouvir. Então, o irmão ter toda a compreensão, até porque esse capítulo é muito rico. Foi bem difícil resumir e ainda eu acho que eu vou ter que comer algumas partes para não me alongar muito no vídeo. Vai lá, lê o capítulo todo, que vai ser de grande valia para o seu conhecimento espiritual. Vamos lá. O idoso sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel eram ambos justos perante Deus. E em sua vida tranquila e santa brilhava a luz da fé como uma estrela entre as trevas daqueles dias. Aqui está uma lição valiosa. A gente, nesses capítulos anteriores, vimos como foi importante a vida de Jesus desde a infância, sofrendo, mostrando que é fiel, que é possível ser fiel desde a infância até a vida adulta. E agora aqui, Zacarias e Isabel nos mostrando que ainda na velhice, não importa a idade que você tenha, é possível ser fiel e é possível ser uma luz a brilhar nas trevas deste mundo. Não importa a sua idade, não há desculpas. Não é porque você já é mais idoso que vai falar, para mim já não dá mais. Falsas desculpas que nos levam à perdição. Zacarias bem sabia como fora dado a Abraão um filho em sua velhice, porque ele crera fiel àquele que prometera. Por um momento, porém, o velho sacerdote volvera ao pensamento para a fraqueza da humanidade. Esqueceu-se de que Deus é capaz de cumprir aquilo que promete. Deus sempre é capaz de cumprir aquilo que ele promete. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Jesus prometeu que iria voltar, ele vai voltar. Jesus prometeu que teremos uma morada nas Canaã celestial, ele vai cumprir essa promessa. Ele prometeu que enviaria o Santo Espírito para nós. Ele prometeu que daria auxílio a nós, que poderíamos vencer as tentações e as provações. Se ele prometeu, isso é possível. Temos que crer. O nascimento de um filho a Zacarias, como do filho de Abraão e de Maria, visava ensinar uma grande verdade espiritual. Verdade que somos tardios em aprender e prontos a esquecer. Somos por nós mesmos incapazes de fazer qualquer bem, mas o que não somos capazes de fazer, o poder de Deus de operar em toda pessoa submissa e crente. Aquilo que eu não posso fazer, Deus pode fazer por mim, e Deus pode operar um milagre em mim. Não importa a minha idade, não importa as circunstâncias, Deus pode fazer um milagre em mim, e nunca é tarde demais para Deus. Se você viveu uma vida toda de pecados até agora, mas agora você se arrepende, Deus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados e te dar a salvação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Por meio da fé foi dado o Filho da promessa. Mediante a fé é gerada a vida espiritual e somos habilitados a realizar as obras de justiça. Por meio da fé somos habilitados a realizar obras de justiça. Aquilo que eu faço de bom, aquilo que você faz de bom, não provém de nós mesmos, mas provém de Deus. Mediante a nossa fé, as obras de justiça são operadas por Deus. Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior já confiada a homens. A fim de cumprir essa obra, precisava de que o Senhor com ele cooperasse, e o Espírito de Deus seria com ele, caso desse ouvido às instruções do anjo. Então, Zacarias tinha uma grande obra aqui e a gente já vai comparar ele com o tempo que nós estamos vivendo. Assim como Zacarias tinha uma grande obra, nós também temos uma grande obra. E para cumprirmos essa grande obra, temos de cooperar com Deus. E Ele vai trabalhar em nossas vidas para cumprirmos essa grande obra. Este mensageiro tem de ser santo, João, assim como nós temos de ser santos. Precisa ser um templo para a presença do Espírito de Deus, a fim de cumprir sua missão. Deve ter sã condição física, bem como resistência mental e espiritual. E isso vale para todos nós. Assim como João tinha uma missão importante de preparar o caminho para que Jesus começasse a pregar aqui no primeiro advento, nós temos a missão de preparar o caminho
para Jesus no segundo advento e temos de ter essas mesmas características de João. Resistência mental e espiritual. Era, portanto, necessário que regesse os apetites e paixões. Olha aqui, reforma de saúde na vida de João. João tinha uma alimentação diferenciada, assim como nós devemos ter hoje. Deveria ser por forma tal capaz de dominar suas faculdades que pudesse estar entre homens tão inabalável ante as circunstâncias do ambiente como as rochas e montanhas do deserto. Assim como João, eu e você temos de estar capazes de estar em meio ao mundo de pecado, ao mundo decaído, e não sermos abalados por isso, não cedermos ao mundo, não nos conformarmos com o mundo, não fazer como o mundo quer. Devemos ser inabaláveis, devemos ter uma firme posição ao lado de Deus. E a reforma de saúde, como nós vimos aqui, é uma obra que precisa ser feita para que eu e você possamos ter essas condições. Ao tempo de João Batista, a cobiça das riquezas e o amor do luxo e da ostentação se havia alastrado. Os prazeres sensuais, banquetes e bebidas estavam causando moléstias e degeneração física, amortecendo as percepções espirituais e insensibilizando ao pecado. Parece que estamos falando do mundo de hoje. Hoje, tudo que a gente vê é a acumilança, é a depravação sexual, são as bebidas, cada vez uma bebida nova, cada vez algo diferente. Tudo destruindo e degenerando a raça humana. A degeneração física que nós temos hoje nem se compara com o que tinha naquela época. E se nós olharmos para Adão, então, misericórdia de nós. Por sua vida abstinente e simplicidade de vestuário, devia constituir uma repreensão para a sua época. Uma vida abstinente, uma vida se afastando, abnegado, uma vida humilde, uma vida conforme aquilo que Deus quisera para preparar e formar o caráter, preparar e formar o espírito para enfrentar aquilo que ele deveria para a sua missão. E olha, importante, simplicidade de vestuário, uma pessoa sem os adornos que a gente já comentou aqui no canal, adornos, vestimenta simples, uma vestimenta saudável. Aí teve um irmão que comentou, uma vestimenta saudável, nunca ouvi falar disso. Sim, salto alto não é saudável, ele prejudica. Roupa apertada não é saudável, prejudica a circulação do sangue. Então, tudo isso deve ser colocado em prática em nossas vidas. Na infância e mocidade, o caráter é extremamente impressionável. Deve ser adquirido, então, o domínio próprio. Ou seja, desde a infância devemos ensinar os nossos filhos a ter o domínio próprio, a poder andar e seguir nesse caminho, que não é fácil depois de mais velho. Na infância é muito mais fácil de introduzir essas coisas na vida da criança, para que quando adulto seja muito mais fácil estar firme e inabalável neste mundo que estamos. Mas se por algum acaso eu e você não tivemos oportunidade disso na infância, Deus também é fiel e justo para nos dar poder para vencermos agora. Mas a nós que temos filhos devemos ensinar isso desde a infância. Exerce-se no círculo da família, ao redor da mesa, influências cujos resultados são duradouros como a eternidade. Então é no lar, é na família que vamos causar influência aos nossos pequenos para que essa influência seja vista durante toda a eternidade. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm de preparar um povo para a segunda vinda do nosso Senhor. João era um representante nosso. A mesma obra que ele fez para a primeira vinda, nós devemos fazer para a segunda vinda. O mundo estava entregue à condescendência com as próprias inclinações. Está cheio de erros e fábulas. Multiplicam-se os ardis de Satanás para a destruição. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade do temor de Deus têm de aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Reforma de saúde. Todos aqueles que querem preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus têm que fazer a reforma de saúde. Os apetites e paixões devem ser mantidos em sujeição às mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. É por esta razão que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Por isso que a reforma de saúde é tão importante, por isso que devemos pregar e viver a reforma de saúde
como não é feita hoje nos nossos templos, nas nossas igrejas. Muitas pessoas estão inclusive falando, isso era só uma recomendação, não era tão importante assim. É importante. Aqueles que querem estar de pé quando Cristo voltar terão feito a reforma de saúde, terão sim colocado os seus apetites abaixo do seu raciocínio, terão controlado, terão domínio próprio, serão pessoas temperantes, não serão pessoas que condescendem com aquilo que esse mundo traz. Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio, a educação das escolas dos rabis. No entanto, tê-lo-ia incapacitado para sua obra. Deus não o mandou aos mestres da teologia para aprender a interpretar as escrituras. Chamou-o ao deserto, a fim de aprender acerca da natureza e do Deus da natureza. Mais uma vez aqui, uma mensagem para os nossos tempos. Vida no campo, uma vida afastada das grandes cidades, não colocando o nosso conhecimento, não colocando aquilo que eu preciso aprender nas mãos dos pastores, na mão da igreja, na mão do irmão, mas sim com Deus, diretamente de Deus, através das escrituras e na natureza. A natureza é um reflexo de Deus, aquilo que Deus fez. A natureza nos traz lições preciosas para que possamos colocar em prática em nossas vidas, para levarmos a mensagem que temos de levar para os dias de hoje. Jesus, as parábolas, a maioria delas, se não todas, foram tiradas de questões da natureza, questões do dia a dia, a vida de pescadores, pessoas que semeiam, a vida no campo, árvores, né? A parábola da figueira, tantas outras, do joio e do trigo, tantas parábolas que Jesus fez tiradas de lições da natureza. Então devemos sim olhar para a natureza, devemos sim estar voltados à vida no campo, nos afastarmos das influências contaminadoras do pecado que há na cidade, nos aproximando cada vez mais de Deus. Então são duas mensagens que o povo do advento, do segundo advento, devem ter em seu coração e devem buscar seguir, devem buscar colocar em prática, para que possam sim estar de pé quando Jesus voltar. E muitas, se não todas, as pessoas que rejeitarem essas mensagens estarão em oposição quando Jesus voltar. Foi numa região isolada que encontrou o seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Preferiu renunciar às diversões, os luxos, os entretenimentos, as comilanças da cidade, as facilidades da cidade, a uma vida no campo, uma vida afastada do pecado. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza e de revelação e de providência. Os irmãos estão vendo quanto que essas mensagens vêm se repetindo e a gente só lê só aqui o desejo de todas as nações. Se nós formos lá atrás, patriarcas e profetas, nós vamos ler essas mesmas lições nas vidas de cada um daqueles que levaram a mensagem de Deus. Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles com lições muito parecidas. Moisés, Elias, todos eles com a mesma mensagem, uma reforma de saúde e vida no campo. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Exatamente como estão as nossas cidades hoje. Desconfiava de suas forças para resistir à tentação e fugia do constante contato com o pecado. Não viesse a perder o sentimento de sua inexcedível culpabilidade. Se desviava do pecado, fugia do pecado, não queria ter proximidade com o pecado, não se colocava diante de tentações, não buscava, eu vou resistir à tentação, mas eu vou me colocar aqui, vou ficar de olho. Não é assim, não é que eu vou sentar na mesa ali com um monte de carne e vou ficar ali me colocando naquelas situações constantemente, vou acabar cedendo, principalmente algumas pessoas que têm maior tendência para isso. Então, ele se afastava do pecado, não ficava na roda dos escarnecedores. A vida de João não era, entretanto, passada de ociosidade, em ascética tristeza,
em isolamento egoísta. E aí é uma mensagem para aqueles que têm a vida no campo. Não é para irmos para o canto, nos isolarmos e vivermos de forma egoísta. Não é para nos afastarmos do mundo completamente ao ponto de ninguém saber onde estamos, o que fazemos, onde moramos. Não. Ia de tempos em tempos misturar-se com os homens e era sempre observador interessado do que passava no mundo. De seu quieto retiro, vigiava o desdobrar dos acontecimentos. Com a iluminada visão facultada pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens, a fim de saber como lhes chegar ao coração com a mensagem do céu. Então ele ia de tempos em tempos até onde estavam as pessoas para levar a mensagem. Aproveitava para estudar o comportamento das pessoas, para saber como levar a mensagem e atingir o objetivo de levar a mensagem do céu, para que essas pessoas aceitassem e se entregassem à mensagem que ele tinha para dar. Meditando e orando na solidão, buscava preparar-se para a obra de sua vida. Se bem que habitando no deserto não estava livre de tentações. Não é porque eu vou viver no campo que eu não vou ter tentações, eu vou ter provações. Vou ter a mesma coisa lá e talvez até mais para nos fazermos desistir. Mas estamos fazendo a vontade de Deus e Deus tem uma maior possibilidade de atuar na nossa vida, porque nós permitimos isso. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus tem uma maior habilidade para atuar em nossas vidas, porque assim nós estamos permitindo, meditando e orando. Então, ou seja, ele estava lá no campo, mas ele meditava e orava, ele não ficava sem fazer nada ali, achando que ia estar tudo bem porque estava lá. Ele tinha que meditar, orar, vigiar, mesmo no campo, porque as tentações viriam e ele não poderia ceder. Cerrava quanto possível toda a entrada a Satanás, não obstante assaltava ainda o tentador. E as tentações ficavam vindo mais e mais fortes para fazer ele ceder. E, graças a Deus, ele não cedeu. Via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. Exatamente como nós vemos o mundo hoje. E muitas vezes, quando olhamos para a igreja, nós vemos exatamente essa situação dentro da igreja. Anelava despertá-los para a vida mais santa. A mensagem de Deus lidera, destinava-se a acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Exatamente isso que nós temos que levar. O povo de Deus está adormecido, está anestesiado pelo pecado. Dentro das igrejas, vivendo uma vida rotineira de cultos, não tendo uma fé verdadeira que transforma o caráter. Devemos buscar e levar essa mensagem às pessoas que estão adormecidas. Os judeus olhavam a sua descendência natural de Abraão como lhe sendo dado direito a esta promessa, deixando de atender, porém, às condições que Deus estipulara. E assim, muitos de nós hoje, por sabermos que somos a última igreja, a igreja que tem que levar a mensagem do advento, a igreja dos mandamentos, a igreja que guarda a Bíblia como um todo, sentamos nessa condição da igreja verdadeira, a igreja remanescente, e ignoramos que temos de fazer uma obra e muitas vezes nos tornamos exclusivistas como os fariseus. Então, essa condição acaba sendo perdida, porque essa condição é dada para aqueles que fazem as condições, que cumprem as condições de Deus, e não apenas em rituais como os judeus faziam. Eles faziam todas as cerimônias, cumpriam todos os ritos, mas era uma fé de aparências, não era uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé que transforma o caráter. Há um povo cujo coração, sua lei, a lei de Deus, está escrita, é assegurado o favor de Deus. Não são um com Deus, mas os judeus haviam dele separado. Então, da mesma forma, o povo de Deus, como era naquele tempo, hoje ainda é aqueles que guardam a lei de Deus como um todo, e não que se acham que são o povo de Deus porque acham que guardam a lei de Deus, mas não fazem e não vivem e não querem buscar cumprir tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas hoje. Se eu rejeito uma dessas mensagens, vida no campo, reforma de saúde, é como eu estivesse rejeitando a Deus. O espírito dele estava obscurecido pela transgressão, e por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor, desculpavam seus pecados, lisonjeavam-se de ser melhores que os outros homens, e merecedores de suas bênçãos. Parece que estamos falando para o povo que diz ser o remanescente. Devemos fazer uma mudança em nossas vidas hoje, não ficar esperando letargicamente as coisas acontecerem.
Já estamos chegando a 20 minutos, eu vou dar uma pulada aqui de alguns textos. Então vamos lá. Os 2 últimos textos. Todos quantos se houverem de tornar súditos do reino de Cristo, tinham que dar demonstrações de fé e arrependimento. Bondade, honestidade e fidelidade se manifestariam na vida dessas pessoas. Quer ser um servo de Deus? A fé e o arrependimento vai ser claro em sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma pessoa diferente. Bondade, honestidade e fidelidade serão um reflexo de uma vida transformada, uma vida que está arrependida, que aceitou a Jesus como Salvador, está entregue e determinada a fazer a vontade de Deus. Jacó fora culpado de um grande pecado em sua conduta para com Esaú, mas arrependera-se, sua transgressão fora perdoada e seu pecado purificado. Podia, portanto, suportar a revelação da presença de Deus, mas sempre que os homens chegam à presença dele, enquanto voluntariamente nutrindo mal, foram destruídos. Ou seja, devemos ter o exemplo de Jacó em nossas vidas. Jacó, de fato, se arrependeu e pôde estar na presença de Deus sem ser destruído. Se não houver verdadeiro arrependimento, se houver rejeição da mensagem, seremos destruídos. Por ocasião do segundo advento de Cristo, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro de sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda. A luz da glória de Deus, que comunica a vida aos justos, matará os ímpios. Quando Jesus voltar, ele irá trazer com ele aquilo que ele é, vida. Mas a vida ao ímpio é destruição, porque ele rejeita a vida. E quem rejeita a vida, traz a morte sobre si. Espero que os irmãos tenham tirado algumas lições aqui. Leia lá o livro, o capítulo completo no aplicativo. Escute se não tiver tempo, porque tem a leitura e o áudio agora. Deixa nos comentários aqui se tem alguma outra passagem que o irmão trouxe. Eu não trouxe todas as que eu marquei no meu resumo principal, mas tem muitas outras lições aqui para a gente tirar nesse capítulo. Deixa os pedidos de oração nos comentários. Vamos estar orando por todos. Vamos agora, para encerrar, falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudar. Pai querido, nos ajude a fazermos essa transformação em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a fazermos a Tua vontade, possamos verdadeiramente nos arrependermos e com fé aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.